Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que ele fala sobre a preparação para o trabalho mediúnico e que ele aborda especificamente as pessoas, os encarnados. Ele nos diz: o trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida. Um intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização, a sintonia entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É ocupação que toma 24 horas por dia. Então ele fala que o resultado final de uma sessão, de um trabalho mediúnico, depende fundamentalmente dessa sintonia, dessa afinização entre nós e os espíritos desencarnados. Quando nós entramos numa casa espírita, muitas vezes não imaginamos o trabalho intenso que foi desenvolvido até a nossa chegada ali. Ambientes que foram espiritualmente higienizados, que foram preparados, que foram ali, estão prontos para nos receberem e receberem os espíritos desencarnados, que chegam até ali a casa em busca de auxílio, de orientação, em busca de esperança, enfim, em busca de algo que ajude ali no equilíbrio. É o que todos nós buscamos, encarnados e desencarnados. Então essa preparação, como ele fala, é uma preparação que dura 24 horas por dia. A gente pode até lembrar quando André Luiz compara uma casa espírita, uma sessão espírita a um ambiente hospitalar. Imaginemos ali até uma sala de cirurgia, que antes dos médicos entrarem ali para fazer a intervenção no paciente, já está ali os instrumentadores, os enfermeiros, o anestesista. Aquele ambiente foi feita ali a asepsia, a higiene, para evitar ali uma infecção hospitalar, para que esse ambiente esteja o mais salubre possível. Da mesma maneira, nós adentramos o centro e há toda uma equipe ali de espíritos desencarnados que já prepararam o ambiente para a nossa chegada. Da mesma maneira, os nossos pensamentos, a nossa atitude ali dentro da casa, elas são fundamentais porque essas nossas vibrações, elas são utilizadas também. Então nós estamos ali em busca de auxílio, muitas vezes sentados ali quietinhos, mas devemos nos lembrar sempre do quanto um simples pensamento, uma simples prece, tudo isso é um material ali muito rico que pode ser utilizado pelos espíritos para auxiliar outros que estão em condições muito mais difíceis do que as nossas. Então, por isso é tão importante, como André Luiz fala, nos prepararmos para ir para um trabalho. Naquele dia, termos uma alimentação mais saudável, mais leve, evitarmos ali temperos mais condimentados, enfim, para que chegando ali estejamos com o estômago mais tranquilo, até porque quando vamos ali comemos muita coisa, isso consome ali uma energia para o processo de digestão, provoca ali uma sonolência, isso pode interferir no trabalho. É claro que esse seria um procedimento ideal para todos os dias da semana, mas como diz André Luiz, pelo menos naquele dia que a gente tem um cuidado especial, que é um exercício, e com o tempo a gente pode se estender ali para os outros dias, evitando nos aborrecermos com coisas pequenas, enfim, procurando ali manter essa sintonia, essa ligação com o mais alto, que é de grande importância, para que quando terminar o trabalho, cada um possa ali sair mais fortalecido e que, como foi dito, nós possamos ser instrumentos de auxílio a tantos espíritos desencarnados em situações bastante difíceis. Ele fala também que os nossos pensamentos, eles são ali acompanhados por espíritos que sabem ali do nosso procedimento. A gente pode às vezes aparentar ali uma suposta santidade, uma suposta evolução, mas os espíritos nos conhecem, então esse procedimento precisa ser ali um exercício de uma mudança muito firme, muito efetiva. Claro que ninguém é santo, ninguém muda de uma hora para outra, a natureza não dá saltos,
mas o que os Espíritos esperam de nós é o que? A boa vontade, esse esforço persistente, um desejo sincero de a cada dia melhorarmos ali pelo menos um pouquinho, né? Porque ao longo do tempo essas mudanças sejam ali bastante consolidadas, sejam bastante sedimentadas ali. E isso vai se refletir na nossa atitude, na nossa vivência, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, sobretudo, né? Ele diz: um amigo meu, confrade muito inteligente, certa vez escandalizou seus ouvintes numa palestra pública declarando que tinha medo de morrer. Ao terminar sua exposição, a palavra foi franqueada, né, para perguntas e comentários. E um senhor idoso do auditório declarou seu espanto ao verificar que um espírito esclarecido como ele tivesse medo de desencarnar. O amigo confirmou que realmente tinha medo de morrer e disse: meu caro confrade, a gente aqui na carne vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse atrás de uma espessa máscara. Do lado de lá isso é impossível. Nos mostramos em toda a nudez da nossa imperfeição. Então vejam, esse relato interessante desse palestrante que dizia que tinha medo de morrer, ele justifica isso, né, de que do outro lado nós nos apresentamos exatamente como nós somos. E quando se decepcionam, né, por falarem eu conheço o Espiritismo, eu conheço a doutrina, eu sei exatamente o que se passa no desencarne, mas isso não faculta, isso não garante para ninguém um desencarne tranquilo. A gente vê muitas pessoas que se dizem até ateus, que dizem não acreditar em nada, no entanto são pessoas muito mais espiritualizadas do que nós que eventualmente frequentamos assiduidamente ali uma religião, uma casa espírita. Então não é a religião, né, mas é o que fazemos da religião, é como aproveitamos, acima de tudo são as nossas atitudes, é que nos permitem ali uma condição melhor quando desencarnarmos, né? Então, isso mostra ali que os ensinamentos do Cristo, quando fala que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, o conhecimento ele é extremamente importante, mas sem o trabalho, e mais do que isso, né, sem o trabalho que vai ali gerando uma modificação do nosso sentimento, do nosso comportamento, esse cultivo do trabalho desinteressado, de fato a preocupação pelo bem-estar daquilo que nos cerca, é isso que no fundo vai nos permitir ali uma situação mais tranquila quando partirmos. Ele continua dizendo: é claro que aquele que resolveu dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convenceu chamar de desobsessão, precisa convencer-se que deve estar permanentemente vigilante consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e com o que faz. Principalmente com os pensamentos. Vejam, ele fala muito do pensamento, porque o nosso pensamento ele é uma energia criadora, uma força viva. E nós sabemos que ele é mais rápido do que a velocidade da luz. A velocidade, ela caminha a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Vejam, 300 mil quilômetros por segundo. Se o nosso pensamento é mais rápido do que isso, a gente pode ter uma pálida ideia do potencial, da força desse pensamento. Por isso é que às vezes a gente pode estar pensando numa pessoa que está do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, e essa pessoa do outro lado fala: nossa, eu sentia o teu pensamento, eu me lembrei muito de você, né? Ela mal sabe às vezes que o fato de pensar muito em nós é porque estávamos ali pensando nela também, e essa pessoa mesmo ali, a tão longa distância, ela capta ali o nosso pensamento de saudade, um pensamento amoroso, e o oposto também é verdadeiro, né? Se emitimos um pensamento de ódio, de mágoa, de rancor, essa pessoa, se ela não está bem, ela pode captar esse pensamento e se sentir mal, porque esse pensamento ele está carregado de vibração, de fluidos, de energia. Então vejam
a responsabilidade e ao mesmo tempo o poder que temos em relação ao nosso pensamento, que quando bem utilizado, ele pode ajudar muito e nos ajudar principalmente, né? E é o que ele discorre aqui sobre o pensamento. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior que acende uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Não quer dizer que temos que nos transformar em santos do dia para a noite, mas significa que devemos policiar-nos constantemente. Orai e vigiai. Não vamos deixar de ter as nossas faltas, mas estaremos prontos a divertir-nos interiormente e a reajustar a nossa mente, que com maior facilidade pode levar-nos a escorregões de imprevisíveis consequências. Exemplos há muitos. Ele vai citar alguns. O envolvimento numa conversa maledicente, fofoca, uma calúnia, aquilo que parece ser um comentário ingênuo da vida do outro, mas isso ali não é saudável. O distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor ou de revolta em relação ao chefe ou companheiro de trabalho, ou um pensamento de inveja com relação a alguém que se destacou por algum motivo. A leitura de um livro pornográfico, atualmente a gente poderia falar, a visualizações de imagens na internet ligadas ali à pornografia, assistir a um filme pernicioso, enfim, ele diz, há milhares de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera. Então vejam que ele dá exemplos, aparentemente exemplos simples do dia a dia, mas que esses exemplos que ele deu ligam o nosso pensamento a situações difíceis. A mágoa, o rancor, a inveja, o pensamento de cobiça para uma mulher atraente na rua, Então, são cuidados para que a gente possa, aos poucos, disciplinar, educar o nosso pensamento, canalizar o nosso pensamento para objetivos mais nobres, mais saudáveis. Toda atenção é pouca, ele nos diz. A vigilância dispara o sinal de alarme, a prece, a defesa, a correção. Ninguém precisa chegar, porém, aos extremos do misticismo a ponto de viver rezando pelos cantos, de olhos baixos pela rua, temendo o contágio com os pecadores. Então vejam, ninguém de nós é santo para falar eu vou me afastar das pessoas, até porque nenhum de nós tem essa condição. De maneira geral, nós trazemos ali as mesmas angústias, os mesmos conflitos, somos espíritos ali em luta, E são raros aqueles de uma condição superior, os missionários, aqueles que já trazem uma pureza maior do coração. Então, queremos nos afastar ali das pessoas a pretexto de uma suposta santidade, isso não nos ajuda em nada, Não foi isso que o Cristo nos ensinou. Ele diz, também somos pecadores no sentido de que todos trazemos feridas não cicatrizadas de falhas clamorosas no passado mais distante ou num passado recente. Por outro lado, a providência divina vale-se precisamente dos imperfeitos para ajudar os mais imperfeitos. Quem poderia alcançar esses, senão aqueles que ainda estão a caminho com eles? A distância entre nós e os que já se redimiram é tão grande em termos vibratórios, para usar uma palavra mais ou menos aceita, que dificilmente conseguem eles alcançar-nos para um trabalho direto junto ao nosso espírito. Ele então diz aqui aquilo que comentamos agora há pouco, que estamos ali todos em luta e que são poucos aqueles que têm uma condição muito superior, tanto que eles muitas vezes têm dificuldade em nos termos ali como colaboradores, porque ainda estamos ali engatinhando nesse aspecto. Mas é sempre o nosso esforço, é nossa boa vontade que vai ser determinante para nos colocarmos em condições ali de ajudar e irmos aprendendo aí pouco a pouco esse trabalho no bem.
Como seres imperfeitos, ele diz, temos, pois, de conviver com um semelhante também imperfeito. Não há como fugir de ninguém, isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem e a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez esse cego disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo, aquele que tem uma deficiência. E quem sabe se esse deficiente dispõe de conhecimentos construtivos que possa transmitir ao mundo. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais, e a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. Vivemos num universo solidário, no qual devemos suportar e amparar os outros, ou na linguagem evangélica, amar-nos uns aos outros. Não é difícil e é necessário. Então fica aí para a nossa reflexão, da preparação para o trabalho mediúnico, do pensamento, da nossa atitude, e essa mensagem tão rica para nós de que ninguém é santo, nós não somos superiores aos outros, e é justamente no contato com aqueles que julgamos difíceis que vamos desenvolvendo ali a paciência, a compreensão, a empatia. Então, da mesma maneira que nos recomendam ali o respeito pelo outro, também os outros têm dificuldade conosco, também nós trazemos ali as nossas feridas ainda não cicatrizadas e precisamos da paciência e da compreensão. Ou seja, como ele diz, somos todos solidários e precisamos nos ajudar. Então nós vamos encerrando por aqui, sempre gratos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiana e os Espíritos amigos. Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão do livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, uma questão dos pensamentos fixos, das ideias fixas quando temos ali um desejo central, que é do que nos nutrimos na encarnação, muitas vezes o que nos move é um determinado desejo, é um determinado sentimento que acaba por tomar conta, do nosso quadro mental. Então, aqui no caso, a equipe de André Luiz, junto de Silas, o orientador que está ali proporcionando esse aprendizado, eles visitam ali uma região aqui na Terra, numa fazenda, em que havia um homem chamado Luiz, que naquele momento em que eles vão visitar, ele está desligado do corpo pelo sono, e ele vai afagar o dinheiro, porque a paixão dele era o dinheiro. Então, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas ensimemavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Então, é muito importante esse aprendizado, entre outros tantos que esse livro Ação e Reação nos traz. O nome já diz, são as consequências dos nossos atos, as consequências do nosso comportamento, as consequências da nossa maneira de ser, E esse Luiz era muito ambicioso, muito ambicioso, tanto que nós vamos ver,
que ele acaba tirando a vida dos dois irmãos por questão de herança. E ele acaba atraindo para junto dele a presença do pai, que também tem muitas dores e amarguras nesse sentido, e também muito ligado a essa posse, né? Vendo ali os filhos possuindo aquilo que ele deixou, e também esses dois irmãos que foram mortos pelo Luiz, né? De uma forma muito horrorosa, na verdade, né? Foram a passeio num barco e ele acaba ali provocando a morte dos dois irmãos, né? Ele não imaginou que ele não conseguiria tirar os irmãos de cena, né? Porque os irmãos estariam presentes e de uma forma muito mais atuante. E o que acaba acontecendo? Ele já era, evidentemente, para ter agido assim, muito ambicioso, uma ambição desmedida, né? E com essas presenças também, tudo isso se potencializa muito, e nós vamos ver como isso se dá. Ele está fora do corpo durante o processo do sono, está ali afagando dinheiro. Relanceou apressadamente o olhar em volta com a indiferença de quem não nos conseguia ver. E tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por cérberos invisíveis, dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou: Quem são? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Então, aí tem todo um processo que não é o caso, não precisamos trazer essa conversa, esse diálogo que eles tiveram, porque Silas, evidentemente, tentou de todas as formas, sem mentir, né? Mas omitindo a verdadeira condição, a verdadeira intenção dele, de André Luiz e dos que estavam ali juntos, porque o objetivo era ajudar, né? Mas evidentemente que ele não poderia falar para aqueles que estavam ali como obsessores de Luiz, né? E o que nós temos então para trazer assim de significativo, de importante? Porque eles vão, né? Ele vai falando, o maldito acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar à nossa custa, se a morte não existe, se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós. E aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. E o diálogo continua, mas vamos aqui trazer, olha, o olhar inteligente. Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. O Silas coloca, né, numa tentativa de aproximação e de abrir espaço para uma ajuda efetiva, né? Seriam todos eles credores dessa família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou, André Luiz narrando, deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que até agora, falou impassível, precisamos dividir o tempo entre pai e filho,
e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando Sovina, que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. Então, entendamos bem, porque é importante que nós entendamos que esses dois irmãos estavam ali, né? Dividindo-se entre o pai e o filho. Mas, na verdade, eles não teriam, né, embora eles estivessem ali pelo apego ao dinheiro, né, por não perdoar o que o irmão tinha feito, eles necessitaram de onzenários. Onzenários seriam aqueles tão deslocadamente alucinados por dinheiro, né, que no plano espiritual, já desencarnados, continuavam enlouquecidos, mentalizando o tempo todo o ouro, né? O ouro, os bens, então o tempo todo mentalizando o que tinham deixado, na verdade, né? Então, é claro que essas presenças desses onzenários enlouquecidos potencializava essa ideia fixa, né, de ficar se apegado aos bens, tanto que a fazenda, o sítio, algo assim, que esse irmão herdou, estava assim numa derrocada, né? Tudo envelhecido, sem nenhuma benfeitoria, sendo que havia muitos bens para isso. No entanto, a família passando ali padecimentos em função desse descaso todo, porque a sua fixação era guardar, não usar aquele dinheiro. E isso vinha insuflado por essas mentes que queriam o dinheiro de volta. Quando estamos num processo de enlouquecimento, não temos a razão, evidentemente, por daí a loucura, né? Então, na ideia deles, aquele dinheiro não podia ser usado porque lhes pertencia. Ao mesmo tempo, o irmão assassino, né, por estar preso e ligado a toda essa situação que ele criou, ele acaba se sentindo tão fixado nos bens, né, e no dinheiro que não fazia uso, né? Como dissemos, trazendo ali, deixando ali aquela propriedade naquelas condições tristíssimas. No entanto, continuando, presentemente informou Clarindo magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia fascinado, nos lembremos então que o corpo está adormecido na cama e ele está em espírito fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada. Então, o esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à atenção máxima. Então, aqui eles estão falando justamente dessa potencialização, né? O Silas está falando dessa potencialização desse sentimento, desse desejo doentio, né? De cobiça, ali de cuidados com o dinheiro, né? Por quê?
potencializado por essas presenças, como falamos. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ouvimos o que foi dito aqui? Aprendemos nas escolas de vingadores. Ou seja, é o que nós já sabemos, né? Sempre que temos o contato com a doutrina, né? Observando certos detalhes, né? Buscando a boa leitura, evidentemente que aprenderemos que as técnicas estão ao alcance de todos que se predispuserem, né? Então, se há exercícios que nos ajudam para o bem, há exercícios que nos ajudam para o mal. Se há processos hipnóticos trabalhados por pessoas sérias, né, cujo objetivo é um resultado benéfico, há também aqueles que usam destas técnicas com objetivos para o mal. Por isso que ele diz: aprendemos nas escolas de vingadores, porque o mal é muito organizado, né? O mal se organiza. Então, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares, quer dizer, além dos pensamentos comuns, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, o que está sendo colocado aqui? Que além dos nossos pensamentos comuns, que fazem parte da nossa rotina cotidiana, todos nós temos um desejo central. Esse desejo central nos caracteriza, na verdade, nos define, na verdade, reflete aquilo que somos, porque nós somos o que pensamos, especialmente o que pensamos insistentemente. Então, o nosso desejo central nos define. Não é verdade? Então, o desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é, então, esse da Escola dos Vingadores está colocando. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. E ele continua: conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Então, nós percebemos claramente que
Esses espíritos mal intencionados não conseguiriam se não houvesse ali um campo favorável, um campo mental favorável para isso. É o que acontecia aqui no caso com Luiz, né? Ele tinha ali essa cobiça doentia, esse apego doentio ao dinheiro, né? Então, isso foi o suficiente para que eles, aproveitando esse reflexo central, né, passassem a robustecer esses impulsos, projetando quadros, porque os espíritos eles podem projetar quadros, determinados quadros que fazem com que nos afundemos mais ainda nesses sentimentos doentios que temos. Assim como o bem nos projeta quadros maravilhosos, que se estivéssemos de coração aberto, mente aberta, perceberíamos e nos nutriríamos deste alimento. Continuando, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então vejam que tudo parte aqui no caso do encarnado, né? Encarnado, que tem esse delírio psíquico, ele mantém esse delírio psíquico que é altamente potencializado por essas outras presenças, como ele diz, na falta de tempo, ou às vezes até porque esses que eles trazem têm esse sentimento mais exacerbado ainda. Então, são presenças que alcançarão mais ainda aqui no caso Luiz, né? E ficam projetam quadros. Isso nós já vimos, né? Vocês se lembram daquele caso que nós vimos, daquela jovem que começou a ter ideias de suicídio e o obsessor projetava aquele copo de veneno, então ela sempre vendo aquele copo, aquela sugestão, tinha nascido do coração dela, né? Da mente dela, mas aproveitavam e projetavam, né? E ela acaba sucumbindo. Então são quadros projetados, eles plasmam aquele quadro. Enquanto estiverem com o pensamento, porque precisa do pensamento para manter aquele quadro se mantém. Se eles desviarem o pensamento, o quadro se esvai, né? Porque são formações, são criações. Então, cada um é tentado, como ele diz aqui, exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, né? E vendo na continuidade do texto, nós vamos ver que ele estava arquitetando comprar o terreno vizinho, a quinta, né? Aquela propriedade vizinha dele, por interesse nas águas daquela propriedade vizinha. E ele estava desejando muito isso. E ali eles projetaram quadros, né? De que o vizinho poria à venda e por um preço maravilhoso aquela propriedade. Ele assimila aquilo como uma grande verdade, né? E ele voltaria pela manhã para o corpo felicíssimo, achando que todos os seus planos de compra da propriedade do vizinho daria certo. Então, quantas coisas nós podemos até achar que sonhamos com determinada coisa, altamente gratificante para os nossos desejos, né? E, na verdade, são projeções, né? São projeções
feitas por aqueles que desejam que cada vez mais nos entreguemos a determinadas situações. Então fica para nós essa reflexão, muita coisa para refletirmos, muito aprendizado, né? Que fiquemos em paz.